Boa noite a todos, todas que entraram aqui ao vivo para a nossa aula, que antecede a nossa aula inaugural de amanhã, dia 15 de março de 2023, uma aula extra dentro da nossa preparação para a mentoria Bruxa Tá Rica, onde vamos falar sobre como atrair clientes para terapias holísticas. Mas antes disso, nesse projeto, como é um projeto novo, pelo menos para mim, onde eu estou falando com uma audiência nova, uma audiência de terapeutas. Eu queria tirar um tempinho antes da gente começar para me apresentar para vocês e contextualizar de onde saiu a Bruxa Tá Rica. Por que esse projeto é um projeto muito importante, não só na minha carreira, mas para o cumprimento do meu propósito, da minha entrega, da geração de valor que eu faço para vocês, deixando claro que não vou parar de gerar conteúdos gratuitos, porque eu tenho consciência que tem muitos terapeutas que estão começando agora e não conseguem acompanhar a mentoria, mas a ideia é continuar de forma consistente, entregando o meu melhor para todo mundo que puder e quiser entrar nessa jornada de desenvolvimento profissional através do holismo. Bom, a minha jornada profissional, ela começa, na verdade, são vários lugares, né? E o lugar que eu acho que mais faz sentido com a proposta aqui da nossa mentoria do Bruxa Tá Rica é falar da minha trajetória no mercado de marketing e comunicação. Então, eu trabalhei por 5 anos e meio, quase 6 anos, no mercado de comunicação. E foram anos onde eu trabalhei desde análise de dados, análise de inteligência de mercado, mapeamento de crescimento de empresas, enfim, vários tipos de trabalho associados à geração de demanda, né? A entendimento de quais eram os clientes ideais, a busca por expansão de mercado, mas mais recentemente, dos últimos 3 anos para cá, eu assumi cargos de gestão de comunicação, branding, né, que é gestão de marca, e marketing. E eu costumo falar com as pessoas que são mais próximas a mim que essa experiência foi um presente. E de fato foi, né? Porque se eu não tivesse passado por essa experiência, eu talvez não tivesse apta a falar desse lugar de alguém que aprendeu de fato a gerenciar marca, a gerenciar o trabalho, a gerar a própria demanda, a administrar o fluxo de clientes. Então, antes de eu me formar como cartomante, que é o meu nicho de atuação nas terapias holísticas, eu já atuava como gestora de marca, e esse expertise, esse know-how é fundamental para o entendimento que eu tenho do negócio hoje, né? Para o entendimento do que é esse trabalho, de como eu acredito no desenvolvimento, no potencial dessas capacidades. Então, antes da gente começar, efetivamente, queria contextualizar vocês a respeito de como foi esse caminho até aqui. E aí eu acho interessante trazer essa perspectiva, porque muitas pessoas me conheceram depois da virada do Tarot de Amanda e não tiveram a oportunidade de conhecer a Amanda corporativa, que foi uma performance que eu tive aí ao longo de um certo espaço de tempo, viu, gente? Foram 6 anos muito bem vividos no mercado corporativo, onde eu aprendi muitas coisas sobre gestão de marca, sobre como gerenciar bem os negócios, o que permitiu chegar até aqui, desenvolver minhas marcas, enfim, chegar nesse espaço como um todo. E foi daí que nasce a necessidade do Bruxa Tá Rica, aí que nasce esse projeto de uma perspectiva mais abrangente, de uma perspectiva mais ampla. E antes da gente chegar especificamente nos lugares de captação e atração de clientes, que eu acho que é o motivo pelo qual todo mundo está aqui, eu queria trazer um ponto muito importante, né? Que eu acho que quando a gente fala de atrair clientes, a gente fala também de estabelecer novos relacionamentos. E dentro dessa possibilidade, é preciso que a gente pense o quão importante é o propósito, né? Então, a primeira pergunta-chave que eu trago aqui para vocês é: qual o propósito do seu trabalho? Então, para que o seu trabalho existe? Para que esse trabalho, por que esse trabalho é importante na vida das pessoas? Qual o impacto que ele traz? Tanto para pessoas que já estão consolidadas no mercado holístico, já têm uma linha de atuação, quanto para pessoas que estão construindo uma linha de negócios.
qual problema esse trabalho resolve na vida das pessoas e como ele faz com que elas atravessem de um lugar para o outro, com que elas saiam de um lugar de indefinição, de angústia, de falta de clareza, para um lugar de tomada de decisão, para um lugar de desenvolvimento das suas capacidades, desenvolvimento de si mesmo e desenvolvimento do outro. Né? Então, eu acho que essa primeira reflexão ela é fundamental para a gente abrir a nossa área de captação de clientes, de como atrair, de como efetivar vendas. É preciso que o propósito do seu trabalho ele esteja no centro de tudo. Sem o propósito, não tem como a gente fazer nada, não tem como realizar nada, não tem como desenvolver nada, não tem como evoluir nenhum processo. Todas as coisas ficam muito vazias quando a gente não sabe o propósito que o nosso trabalho serve, para que ele é importante no mundo, qual é o impacto que ele tem na vida das pessoas. E aí eu tenho duas coisas para compartilhar com vocês. A primeira é esse lugar do qual é o meu propósito e como esse propósito ele é refletido no meu trabalho. Gente, eu vou pedir pausar para vocês rapidinho aqui, só um instante, só para eu resolver um problema de... Pronto, gente, tinha um barulho no fundo, mas já voltei. Bom, e queria trazer para vocês a analogia da fábrica de gelo, que é uma história que eu ouvi quando eu estava lá no mundo corporativo, desenvolvendo as minhas habilidades ali como gestora de marketing, e o dono de uma das empresas que eu trabalhava contou para mim essa história que fala sobre propósito e eu queria compartilhar com vocês. Disse numa história que uma família, um pai e um filho, tinham uma fábrica de gelo. E aí, dentro disso, eles produziam gelo para resfriar os alimentos, mas eles não se preocupavam muito com o para que esse produto servia de fato, qual era o impacto dele na vida das pessoas. E aí, quando começa a revolução tecnológica, as primeiras, segundas revoluções industriais, começa a se falar de geladeira. E aí uma pessoa, que aí a gente coloca aí num lugar de um corpo, vira para o filho dessa marca, que é uma fábrica de máquina de fabricação de gelo, e fala, pergunta, né, qual que é o propósito de vocês produzirem gelo? E aí o dono da marca fala, a gente produz gelo para produzir gelo, a gente produz gelo para isso, para vender gelo, para que as pessoas comprem o nosso gelo, e esse é o propósito da nossa marca. E aí chegou a geladeira. E o propósito da geladeira não era só resfriar os alimentos, é garantir a continuidade, garantir que a dona de casa, que os donos de casa pudessem se preparar na hora de construir suas próprias refeições. O objetivo era trazer conforto para as famílias, era trazer comodidade e não só resfriar os alimentos. E a geladeira está aí até hoje, e hoje em dia a gente vê cada vez menos fábricas de gelo sem propósito, cada vez menos fábricas de gelo que tratam direto com o consumidor. Claro que a álcool continua existindo, mas que existe com propósito. E aí, quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu entendi de fato que era preciso buscar um propósito para o meu trabalho antes de eu querer apresentá-lo ao outro. E quantos de nós, né, na virada das nossas profissões convencionais para o holismo, na virada de transição de carreira, então, muitas de nós tinham profissões, assim como eu tinha, né, profissões mais formais, mais convencionais, onde se tem um começo, meio e fim, onde tem uma evolução clara desse processo, desse trabalho, e a gente transiciona para o mercado holístico, e a gente quer, de fato, fazer com que o nosso trabalho se expanda, mas a gente não pensa em momento nenhum qual é o propósito desse trabalho. E pensar sobre isso é o primeiro cartão de visitas, é o que vai fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho e que esse trabalho cresça de forma consolidada, é pensar qual é o propósito do meu trabalho, qual é o lugar que esse trabalho tem no mundo, por que ele é relevante na vida das pessoas. E aí, eu falei para vocês que a minha trajetória no holismo, ela começa na cartomancia, porque hoje eu desempenho vários papéis na vida das pessoas, dos meus consulentes, dos meus mentorandos. Então, eu deixo de ser apenas, e aí, entre muitas aspas, porque eu acho
o cargo único de cartomante muito valoroso, mas eu deixo de ser somente uma cartomante e me torno uma referência, e me torno uma conselheira na vida das pessoas. E essa virada de chave permite com que meu trabalho assuma lugares muito diferentes. E o meu propósito hoje é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, alcançarem o sucesso e serem mais felizes através das ferramentas de autoconhecimento. Reparem que o tarô não aparece em momento nenhum no meu propósito. Significa que em algum momento eu vou deixar de ser cartomante? Não. Mas que as ferramentas, elas evoluem, elas se desenvolvem. Então, eu comecei como cartomante. Hoje eu atuo na análise e interpretação de sonhos. Hoje eu atuo como mentora de transição de carreira. Hoje eu atuo com o alinhamento do feminino e as fases da lua. Estou me formando como hipnoterapeuta. Comecei assim, tem umas 2, 3 semanas. Acho que nem comentei com ninguém próximo de mim, porque é um processo que eu estou vivendo a portas fechadas, como parte do meu processo de autoconhecimento, mas também como uma ferramenta que eu quero trazer para as pessoas como uma possibilidade de cura. Então, é importante que o seu propósito ele seja além da sua ocupação, ele seja além do que você faz, mas que ele esteja diretamente ligado com o impacto que você tem na vida das pessoas, com a transformação que você quer causar na vida das pessoas. E a gente costuma seguir, se conectar e aprender com pessoas que têm um propósito muito latente, muito proeminente. Senão, o contrário, são pessoas que são meros prestadores de serviço. E tudo bem, tem gente que ganha muito dinheiro sendo um mero prestador de serviço, mas é mais difícil. Quando a gente trabalha com propósito, a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas se reconhecem na nossa caminhada e a gente atrai mais pessoas, vendemos mais, vendemos melhor, criamos um fluxo de reengajamento, paramos de nos preocupar com a aquisição de clientes e começamos a falar de retenção, porque as pessoas voltam. Elas voltam no que faz sentido para elas. E para fazer sentido, é preciso que tenha propósito. Bom, para quem chegou agora, pega papel e caneta, deixa um lugar de anotações aqui do lado. Eu mesma sempre tenho um caderninho, porque a gente vai falar sobre muitos elementos importantes na atração de clientes nessa aula. E para quem está assistindo depois no YouTube também, quiser deixar um comentário ou comentar lá na nossa comunidade, no WhatsApp, vou deixar o link na descrição do vídeo, vai ser muito bem-vindo esse comentário também, tá bom? Bom, o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é que no Instagram do A Bruxa Tá Rica, arroba A Bruxa Tá Rica com H no final, lá no Instagram, a gente conversou muito ao longo dos meses de janeiro e fevereiro sobre ser um período de escassez para o terapeuta holístico, é um período de poucos agendamentos e, de fato, para qualquer prestador de serviço, não só no nicho do holismo, mas em outros nichos de serviços, é difícil também, né? Porque é um período que as pessoas estão voltando de grandes festas, Natal e Ano Novo, tá entre o Carnaval, muitas pessoas tiram férias em janeiro, então é um período de dispersão na nossa sociedade como um todo e é difícil de vender produtos e serviços nesse período. E aí eu quis trazer um dado para vocês que estão me assistindo, da minha média de vendas de atendimentos em janeiro e fevereiro. Em janeiro e fevereiro, só com atendimento, sem contar mentoria, venda de produtos, meus rendimentos com a tenda, meu empreendimento de negócios holísticos, outros contratos e consultorias que eu tenho e tinha durante a maior parte desse período. Em janeiro e fevereiro, eu faturei em cada um desses meses uma média de R$ 11.000. E por que eu estou falando isso? Para muitas pessoas que trabalham com holismo, R$ 11.000 é muito dinheiro. A gente vive num Brasil onde as coisas são caras. Então, eu queria que vocês me contassem aqui no chat o que um salário, um rendimento de R$ 11.000 transformaria na vida de vocês. E eu falo de um lugar de quem começou a atender profissionalmente tem 3 anos, que é mais ou menos a mesma média de tempo de grande parte da minha audiência no A Bruxa Tá Rica. Então, em 3 anos, eu fiz uma transição de carreira, eu escalei meus resultados. Hoje eu atendo uma média aí de 20 pessoas por semana, que eu não acho muito, considerando que uma carga horária de um emprego CLT seriam 40 horas semanais. Então, eu atendo em metade. Claro que eu não trabalho só 20 horas, né, gente? Quem me acompanha no Tarô de Amanda sabe que é um trabalho que vai muito mais além. Mas queria que vocês pensassem o que um rendimento de R$ 11.000 transformaria na realidade de vocês hoje. E para chegar lá, é preciso consistência, é preciso paciência, é preciso resiliência. Bom, por onde a gente começa?
Nós queremos atrair toda e qualquer audiência? Eu vejo esse erro muito frequente em muitas pessoas que estão começando a divulgar seus trabalhos no digital agora. Eu vejo pessoas querendo ter 1 milhão de seguidores. E esses dias eu estava ouvindo um podcast, inclusive do Primo Rico. E aí, disparidades políticas e intelectuais à parte, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que geralmente pessoas que têm muitos seguidores têm muitas dificuldades de vender para a sua audiência, porque não é uma audiência nichada, não é uma audiência conectada com a temática, não é uma audiência que geralmente foi preparada para comprar. Então, os influenciadores digitais, eles ganham muito dinheiro fazendo publicidade, associando o rosto e o público a outras marcas, mas não necessariamente vendendo produtos próprios, porque vender é difícil para caralho. E aí vou pedir o perdão da expressão, porque de fato é muito difícil vender. E aí não adianta você querer ter 1 milhão de seguidores ou querer alcançar todo mundo se você não alcança a pessoa que vai comprar de você. Então, o primeiro ensinamento aqui na nossa live de como atrair clientes para terapias holísticas é perguntar a si mesmo: quem eu quero atrair? Quem é o público-alvo do meu trabalho, da minha terapia? E eu acho que é importante entender quem são as pessoas que vão comprar de você, até para você entender como você vai se comunicar com essa pessoa. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Eu tenho um programa de mentoria, para além do A Bruxa Tá Rica, é um programa de mentoria de formulação de objetivos, chama Materializando Sonhos. Esse programa ele é bem sazonal, então eu só abro vagas para ele no final do ano. Então a gente teve os encontros dessa mentoria no dia 28 e 29 e eu estou fazendo o acompanhamento dessa turma. E aí ontem, tá bem fresco isso, eu anotei aqui para trazer porque tá bem evidente. Eu tinha uma dessas reuniões de acompanhamento com uma mentoranda que é da área da estética. Então, ela não tem nada a ver com terapia holística, ela é da área de estética. E o para casa que eu passei para ela foi o que possivelmente eu vou passar para vocês quando vocês se tornarem meus mentorandos na Bruxa Tá Rica. Para ela listar os 10 principais clientes que ela tinha. E aí ela não chegou a ter 10 clientes recorrentes, né? Ela tem muitos clientes passados, mas ela tinha uma única cliente recorrente que de fato gerava receita para o negócio dela. E aí eu perguntei para ela, quem é essa pessoa? Ela me falou, é uma mulher de 49 anos, concursada, não teve filhos, casada, tem uma vida estável, ela veio procurar protocolos de anti-idade, né, para cuidados da pele, etc. E aí eu falei para ela, olha, por que você não vai atrás desse público ao invés de querer buscar o público-alvo de segmentado demográfico de 30 anos, por exemplo? Porque um público de 49 anos já está consolidado, já tem dinheiro, é funcionária pública, ela tem tempo, ela tem disposição de recursos para poder agregar o seu trabalho. Ela consegue acessar o seu trabalho de forma recorrente. E aí a gente fez uma virada, junto com ela eu sentei, a gente projetou os primeiros passos de uma comunicação eficiente para o nicho 50 mais, que são as primeiras pessoas de quem ela vai conseguir gerar uma receita mais expressiva. As primeiras pessoas que vão comprar o trabalho dela de fato. Significa que você precisa ter um único público-alvo? Não. Por exemplo, para atender meu negócio holístico, nós mapeamos 3 públicos-alvos. Um primeiro, que é quem vai pagar inicialmente pelo meu trabalho. O segundo, um público ideal, que são as pessoas que eu vou amar atender. E um terceiro, um público de longo prazo, para onde eu quero expandir. E ter consciência de quem é e personificar a pessoa para quem você quer vender ajuda muito na hora de se conectar com essa pessoa. Porque, por exemplo, um público 50 mais talvez tenha dificuldade de acompanhar o Instagram, mas é um público que está no WhatsApp em peso, que vai assistir todos os seus status. É um público que está no Facebook em peso, que está dentro das comunidades, que ainda fomenta seus perfis no Facebook, que ainda acompanham perfis no Facebook. Então, entender quem é seu público vai entender por onde você vai se conectar com ele. E eu acho que é um defeito geracional, né? A nossa geração de terapeutas holísticos acha que só o Instagram funciona como vitrine. E aí são 2 grupos, né? Os millennials que acham que é só o Instagram e a geração Z que acha que é só o TikTok. E nenhum nem outro, depende de com quem você quer falar. Então, o meu público hoje está massivamente no Instagram. Mas eu converto vendas no WhatsApp, quando eu chamo essa pessoa para conversar, quando eu escuto ela com escutativa, quando eu faço um atendimento campeão, quando eu vendo valor, não vendo preço,
quando eu valorizo o meu trabalho, é isso que atrai a minha audiência. E para saber como eu vou vender para essa pessoa, eu preciso saber o que ela é. E aí, um para casa é pegar os principais clientes de vocês, entrar no perfil de cada um deles e ver o que eles têm em comum. E todos os meus clientes em comum seguem o Luciano Huck no Instagram, seguem o Boticário, seguem, não sei, marcas que seguem em comum, gostos, entretenimento. O que essa pessoa faz no final de semana? O que o seu consulente, o seu cliente faz no final de semana? É um consulente que, se você lançar um workshop no final de semana, vai te acompanhar? Ou esse consulente vai estar com a família? Esse cliente vai estar com a família? É um cliente que, quando você lançar um protocolo de yoga, que a pessoa precisa acordar 5 horas da manhã, ela vai acordar? Ou ela não tem esse hábito? Estudem os clientes de vocês. É isso que vai fazer atrair mais pessoas com poder de compra. É entender com quem vocês estão falando. E eu acho importante pensar também quem é o público que vai pagar pelo seu serviço. E aí a gente entra no ponto 2, né? E aí eu trouxe um exemplo, mapeei aqui um exemplo para a gente conversar, que é o exemplo das cartomantes do TikTok, dos cartomantes do TikTok. E é muito interessante, né? Às vezes eu fico assistindo mais como um estudo de caso. E muita gente me pergunta por que eu não fui para o TikTok. Até tentei, mas eu não tenho muita disponibilidade de tempo para alimentar um algoritmo que é tão faminto, né? Que exige tanto de você. Mas eu acho que tem coisas boas. Mas eu acho interessante que muitas cartomantes no TikTok vendem perguntas. Então, a pessoa faz o Pix e ela vai lá e tira, aí às vezes é um Pix de 5, 10 reais, etc e tal. E para a pessoa fazer 500 reais num dia de atendimento, ela precisa atender mais de 100 pessoas. É uma escala que dá para fazer, mas em termos de esgotamento, é inviável, né? A gente fica cansado, fica esgotado, enfim, tem o seu limite físico. Eu atendo 2 pessoas por dia e faço 500 reais. Depende de qual é o nível de esforço que você quer ter para otimizar o seu trabalho. E quando eu cito o exemplo das cartomantes do TikTok, elas querem todo e qualquer público, elas não estão segmentadas. Você passou ali pela For You, entrou numa live, você já é público dessa pessoa. E talvez essa pessoa, eu conheço muitos cartomantes do TikTok que têm um público muito grande no Instagram, mas não conseguem converter em agenda recorrente, porque a gente entra no outro problema: oferecer as coisas de graça ou um trabalho impecável, extremamente acessível. Então, aqui nós estamos numa live onde eu estou me preparando para o lançamento da minha mentoria amanhã. É uma mentoria que ainda não é alto ticket, porque alto ticket para o digital, se vocês não estão muito bem inteirados, é acima de R$ 2.400. Então, não é alto ticket, mas é uma mentoria que envolve um investimento. Para isso, eu preciso provar para vocês, a minha audiência, de que eu tenho capacidade de entregar. Então, eu vou fazer uma estratégia que chama over delivery. Eu vou entregar o máximo que eu conseguir para vocês gratuitamente, para que vocês percebam que, se eu entrego isso tudo de graça, pagando, a gente vai longe. Segura na minha mão que a gente vai longe, a gente vai no céu. Mas, para um ticket mais baixo ainda do que a minha mentoria, você precisa dosar a quantidade de acesso que o público tem ao seu trabalho de graça. Porque se a pessoa consegue se consultar com você gratuitamente, ou ter um acesso, uma aula de yoga, uma experiência de reiki gratuita, de graça, toda semana, ela não vai querer pagar por isso. Se ela tem um conselho diário, ela não vai querer pagar por isso. Ela vai juntar os fragmentos do serviço que ela tem de graça e vai compor ali uma análise própria. É igual quando a gente ganha amostra grátis das coisas. Então, se eu tenho 10 amostras grátis de um creme que eu gosto muito, eu só vou comprar esse creme que eu gosto muito depois que as minhas 10 amostras acabarem. Ao passo que, se eu ganho uma amostra, entendo que eu gostei daquele produto e aquilo foi relevante, foi transformador, eu vou comprar a versão completa. Porque eu sei que aquela versão, aquele fragmento de acesso que eu tive gratuito, ele é escasso, é uma dose, é uma coisa que eu vou passar ali depois de um banho, um dia e acabou. A mesma lógica vale para o serviço holístico. Se você cansa a sua audiência com o gratuito, essa audiência nunca vai se sentir impelida a comprar de você. E esse é o primeiro ponto para atrair. A gente usa muita isca. A gente vende muito nosso trabalho de graça como um custo de aquisição ao cliente. Saibam posicionar bem as ofertas gratuitas que vocês têm ao trabalho de vocês. Então, assim, quem me acompanha, tem 3 anos que eu estou no digital, vendendo consultas de tarô, toda terça-feira, desde que eu comecei a atender
é um dia de pergunte ao tarô. E todo mundo sabe que eu respondo aleatoriamente as perguntas, eu escolho as que eu gosto mais, e não é algo recorrente. Eu costumo fazer um ciclo entre as pessoas que eu já respondi para que não vire rotina entre elas. Da mesma forma que quem já se consultou comigo tem acesso à lista de transmissão, onde eu posto um conselho semanal gratuito. Segunda-feira, até às 10 horas, esse conselho vai estar no WhatsApp da pessoa e é uma forma de fomentar essa pessoa se lembrar de mim, de forma que eu não canse ela com as minhas ofertas de gratuito. E as coisas vão evoluindo. Quem está na comunidade comigo do Caminho da Criação tem um acesso a mim, quem está na lista de transmissão não tem. Quem está na lista de transmissão tem um acesso a mim, que o pessoal do Instagram não tem. Tudo dentro da lógica do funil. E se você não sabe fazer um funil de vendas prolístico, lá no meu Instagram, Bruxa Tá Rica, tem uma live onde eu explico passo a passo para a construção desse funil. Então, já passamos por qual é o público-alvo, que é uma pesquisa que a gente vai fazer, de onde esse público está, como ele se comunica, o que ele consome e como eu preciso me posicionar para esse público. Então, você não está vendendo para si mesmo, você está vendendo para o outro. E esse outro precisa ser convencido de que aquele serviço é para ele. Então, por que algumas pessoas conectam com o meu trabalho e outras não? Porque eu falo para uma audiência muito específica. Eu falo para esse público nichado. E esse público se identifica comigo, esse público conversa comigo. Eu tenho hoje, né, 15 de março de 2023, para quem está assistindo essa live depois. Eu tenho 3.300 seguidores no Instagram. Eu vou nos eventos da minha cidade e as pessoas me param. Elas tiram foto comigo, elas me reconhecem. Porque é um público de nicho. Eu vou onde essas pessoas estão. Porque eu sei que são pessoas que vão comprar de mim. E é importante vocês fazerem um esforço consciente e inteligente do trabalho de vocês. Atingir todo mundo no digital, hoje em dia, além de eu considerar praticamente impossível, é contraproducente. É você jogar pérola aos porcos. Porque tem muitas pessoas que vão chegar no seu trabalho e que não vão comprar de você. Por isso que anúncio dá muito dinheiro, né? Quem trabalha com tráfego pago. Bom, terceiro ponto para atrair clientes para terapias holísticas. E aí eu queria que quem está acompanhando aqui comigo mandasse aqui no chat o que vocês estão achando da nossa conversa até agora, enquanto eu bebo uma aguinha, porque eu falo demais. Mandem dúvidas também, tá, gente? Que eu vou introduzindo ao longo da nossa conversa. Bom, onde estamos aqui? Venda é relacionamento. Não tem como falar de atração e conversão de clientes sem falar de relacionamento. É impossível, impossível. Porque antes da pessoa comprar o seu trabalho, ela compra você. Então, eu parto isso muito da minha experiência, e claro, de lugares de estudo, né? Então, eu estou aqui do lado com a Bíblia de Vendas, que inclusive é um excelente livro, e se você não quer ter que ler, se você não é uma pessoa da área de vendas e não quer perder o seu tempo lendo, eu falo ostensivamente dele na minha mentoria Bruxa Tá Rica. A gente trabalha passo por passo, inclusive estou relendo ele novamente, para estruturar os melhores materiais, para a gente aprofundar em vendas de uma maneira muito orgânica, muito natural, sem doer para ninguém. Quando eu comecei a trabalhar com tarô, meus primeiros consulentes são pessoas que eu atendo até hoje, foram os meus amigos. Foram pessoas que não se identificavam em nada com tarô, em nada. Eram pessoas agnósticas, eram pessoas super roqueiras, que não tem nada good vibes, nada namastê, que nunca passaram na mão de nenhum terapeuta holístico. Então, por que elas compraram de mim? Porque elas gostavam de tarô? Não, porque elas gostavam de mim. Porque elas acreditavam no trabalho que eu estava desenvolvendo. E foram essas pessoas que me indicaram outras pessoas, que me indicaram outras pessoas. Então, é importante que você saiba se vender antes de vender o seu trabalho. Quem é você? Por que você é autoridade no seu nicho terapêutico? O que você entrega de diferente para as pessoas? Como você impacta a vida dos outros? Como você se comunica sobre você mesmo? Então, eu começo essa live falando não da minha experiência como cartomante. Porque quem quer saber da minha experiência como cartomante, vai lá no Tarô de Amanda, marca uma leitura comigo. Quem está na Bruxa Tá Rica quer saber por que essa menina, que está aqui me falando que ela faturou mais de 22 mil reais em janeiro e fevereiro, juntos somados, tem propriedade para me ensinar como alavancar o meu negócio.
E eu começo falando da minha experiência de trabalho prévia, da minha experiência de trabalho no corporativo, das coisas que eu aprendi, das marcas que eu apoiei, do trabalho que eu desenvolvi, de como eu estruturei os meus negócios, de como eu fiz o meu dinheiro escalar e circular. E como eu consigo fazer isso por outras pessoas também, através de uma guiança consciente, de um trabalho com propósito. Então, quem é você na vida do seu consulente? Qual o relacionamento que você estabelece com ele? Porque você postar um story, o mesmo story todos os dias, não vai fazer com que as pessoas se conectem. Agora, você permitir que essa pessoa faça parte da sua vida, dos seus dias, que ela interaja com a sua rotina, que ela entenda os seus gostos, que ela tenha empatia pela pessoa que você é, vai fazer com que você consiga resultados melhores. E é um trabalho de longo prazo. É um trabalho imenso, de cauda longa, mas é um trabalho consistente, que daqui uns meses vocês vão ver o reflexo positivo dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de postura. Então, fazer as mesmas coisas todos os dias não garante um bom resultado, mas fazer as coisas de forma consciente todos os dias, sim. Então, por exemplo, segundas-feiras. E aí parece que é um roteiro, parece que é uma coisa montada. E claro que eu faço pensando na minha audiência. Mas segunda-feira eu mostro para as pessoas como meu dia é corrido. Eu boto hora em todos os meus stories. Eu atendo, eu planejo, eu tenho reunião, eu tenho mentoria, eu tenho aula. Às vezes eu saio para resolver algum problema no banco. Isso está lá. As pessoas se conectam, porque as pessoas que eu atendo também têm um estilo de vida conturbado. Quando eu posto coisas com meu marido, as pessoas se conectam porque elas veem que eu sou um ser humano e que eu consigo estabelecer relações saudáveis com outro ser humano, que é algo bem difícil. Que é algo bem difícil. Então, as pessoas começam a entender quem eu sou. Elas compram a minha história, a minha narrativa, a minha experiência e, por fim, o meu produto. Ontem, eu atendi pela primeira vez uma consulente que me acompanha há mais de 2 anos. Ela me acompanha desde o dia que eu adotei meu gato, ela me contou. Parece até bizarro, né? Porque a gente vai fazendo as coisas no digital, a gente acha que não está chegando nas pessoas que a gente gostaria, mas as pessoas estão nos vendo. E se há uma vitrine, na vitrine a gente mostra o que a gente tem de melhor. E as vitrines das lojas nunca são as mesmas. Tem uma consulente que ela é visual merchandiser. Até eu atender ela, eu não sabia o que era isso. Mas ela trabalha montando vitrine de loja. E aí, para cada estratégia de público, de idade, de faixa etária, de produto, tem uma vitrine diferente. E aí eu fico pensando por que a gente não faz isso no digital? Por que a gente quer mostrar sempre as mesmas coisas? Quer mostrar sempre a mesma face de nós? Quer mostrar só o nosso trabalho e não nos mostrar? E não nos mostrar a nossa face humana. O Instagram, principalmente, é uma rede de experiência. As pessoas não vão comprar de você se elas não souberem quem você é. E aí, um outro mentorando meu, no carnaval, estava aí arrancando os cabelos. Ai, porque como eu vou continuar a postar meu fluxo de conteúdos no carnaval, etc e tal, você vai postar você no carnaval, porque você é um ser humano que está curtindo o carnaval e você não trabalha no carnaval. Você vai mostrar que você consegue conectar a vida do holístico com a vida que você leva. As pessoas, elas querem ver você. E através de você, elas querem ver o seu trabalho. Então, quantas pessoas eu já atendi que nunca tinham tido experiência nenhuma com tarô, mas por sentirem confiança na minha narrativa, elas compravam o meu produto. Você vai atrair mais pessoas quando você entender como se posicionar frente a essa audiência, como encontrar o melhor ângulo dessa vitrine digital. E eu acho que é um ponto muito relevante a se pensar. E aí a pergunta para esse nosso terceiro ponto é: por que as pessoas precisam do seu trabalho? O que é a sua aula de yoga? O que é o seu atendimento de reiki? O que é a sua cura arcuriana, sua mesa radiônica, sua constelação familiar? O que é o seu trabalho com tarô, com baralho cigano? Por que isso é útil para as pessoas? Por que elas chegam até você? Elas chegam até você buscando respostas de relacionamento? Você, na medida do possível e do confortável, vai contar para ela desafios que você já viveu no seu trabalho envolvendo relacionamentos difíceis. Você vai contar para ela como você ajudou as pessoas com quem você trabalha a tomarem decisões difíceis do ponto de vista de trabalho. Você vai trazer resultado, você não vai trazer o meio. Porque geralmente quem chega na terapia holística chega querendo resolver uma dor. É quando a gente vai no médico. Eu vou no médico, eu tô com uma dor no pé. Eu não quero saber se ele vai me dar um muscular e se ele vai me dar um ibuprofeno. Eu quero que ele resolva a minha dor no pé. Como ele vai fazer? Aí, enfim, ele vai conversar comigo, ele vai ver se eu tenho alergia a algum medicamento, alguma coisa, etc e tal.
E o resultado vai fazer com que eu valide o processo. Se ao longo de poucos dias a minha dor no pé passar, eu falo, não, esse remédio que esse médico me passou é bom. Gostei, achei, me senti confiança na consulta dele. Gostei da forma como ele estabeleceu um diagnóstico. Vou indicá-lo para outras pessoas. Mas o primeiro que precisa ser resolvido é a dor do seu cliente. Por que que ele chegou até você? E como você consegue resolver o problema dele? Isso precisa estar de forma transversal em todas as comunicações, em tudo que você faz. Desde o bom dia que você dá, a escolha de como divulgar o seu trabalho, as mensagens que você passa dentro da sua rotina, isso vai fazer com que interessados virem leads, leads virem consulentes, consulentes virem recorrentes, clientes virem recorrentes. E aí eu falei sobre não entregar o ouro de graça, sobre desvalorização, passei um pouco por isso. E agora vamos para o quarto ponto de como atrair clientes. Quarto ou quinto? Já me perdi, mas enfim, vamos supor que seja quarto. Esteja atento às tendências, mas não perca do seu propósito. Então, hoje em dia, todo mundo acompanha coach de marketing, né? E fica lá todo mundo buzinando na minha DM da Bruxa Rica. Ah, é porque eu usei um áudio viral, ah, é porque eu fiz 10 reels nessa semana e nada de novos seguidores, etc e tal. O nicho do holismo é um lixo, um lixo. Segunda vez, gente, a literação aí, a dicção de milhões da gata. É um nicho muito específico. É um nicho que não se comporta como um nicho de moda, de culinária, de maquiagem, que são nichos que já têm padrões de consumo no digital pré-definidos. Então, nem tudo que funciona para outros nichos vai funcionar para o holístico. E a gente precisa encontrar a nossa forma de comunicar com a nossa audiência e cada um tem um público. Eu entro no Instagram de vocês, que estão me seguindo na Bruxa Rica, e vejo que são públicos completamente diferentes, com propostas, com pegadas totalmente diferentes. E aí não adianta você querer viralizar sem ser consistente. Então, você vai atrair pessoas comunicando de forma objetiva. Se você vai fazer isso através de um Reels, usando um áudio viral, vai dar certo? Ou se você vai fazer um story, ou se você vai fazer um post carrossel, ou se você não vai postar e vai fazer uma live. Isso depende do formato da sua audiência, de em que ponto de maturidade está o seu trabalho. Então, não caiam na armadilha de seguir tendência e ficar angustiado depois, falando, ai, Amanda, mas não funcionou. Não funcionou, porque isso tudo é consistência. O algoritmo, todo e qualquer algoritmo de rede social, valoriza a interação. E aí você precisa entender por que as pessoas querem interagir com o seu conteúdo. E aí é uma reflexão estratégica e não operacional. Então, não estou falando para vocês pararem de seguir os coaches de marketing no Instagram, mas para vocês pensarem criticamente de como isso, de fato, atrai novos clientes. E aqui, agora sim, eu acho que é o quinto ponto, que eu acho que é o que traz mais valor para a atração de clientes, é estar verdadeiramente presente, se interessar pela sua audiência, iniciar conversas. A gente tem a mania, né, de achar que no digital vai ser igual numa loja. Eu tenho uma loja física e as pessoas que não me conhecem através das redes sociais, elas sabem que a loja existe porque elas passam na frente da loja. E aí elas entram, elas cheiram as velas, elas pegam nos banhos, elas borrifam aromatizador em tudo, etc e tal, todo um ritual, todo um protocolo. Isso não funciona para quem quer vender serviço no digital. Não adianta você esperar que seu cliente vai vir até você, vai querer cheirar o seu produto, seu serviço, vai querer pegar o seu atendimento de yoga, reiki, tarô, baralho cigano. Não adianta, você precisa conversar com essa audiência. Então, eu cheguei no ponto que eu não consigo mais fazer isso da maneira como eu gosto. Mais uma coisa que eu recomendo justamente para quem tem audiências menores. Sigam de volta os consulentes, os clientes de vocês nas redes sociais e acompanhem a rotina dessa pessoa. Então, de vira e mexe, eu estou num atendimento e eu falo, eu vi, hein, fulana, que você postou no seu Instagram, que você viajou para Caraíva, me conta como é que foi essa viagem. E as pessoas se sentem observadas, não de um jeito bizarro, de estou sendo vigiada pela minha cartomante, mas de um jeito cuidadoso. De essa pessoa que me acompanha no meu percurso terapêutico, ela interage com o que eu faço. Ela me vê no que eu posto, ela sabe do que eu estou falando, ela visualiza a minha rotina. Você vai converter interessados em clientes quando você começar a iniciar conversas. Não de um jeito automático, não de um jeito mecânico, mas com um interesse genuíno nessa pessoa.
Então, vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisa no meu dia, igual eu estava preparando essa nossa aula, lembrei de uma mentoranda minha, falei, putz, estou escrevendo um negócio aqui que a pessoa vai super gostar, que ela vai super aplicar no nicho dela, que não é um nicho terapêutico, é de uma outra área, ela trabalha com uma outra coisa, é com prestação de serviço também, mas é um outro serviço. E aí eu mandei um áudio para ela, falei, oi, fulana, tô aqui preparando uma aula, lembrei de você, lembrei que a gente conversou sobre isso, tal dia. Claro que depois de muitos atendimentos, né, e eu já passei por mais de 1.600 atendimentos, fica difícil. Mas é importante você reconhecer. É importante você, principalmente quem trabalha diretamente com a dor do outro, a dor do consciente, a dor do inconsciente. Os nossos clientes entregam ouro nas nossas mãos e a gente não consegue mantê-los porque a gente age como um prestador de serviço, não como uma guiança, não como uma referência. Então, eu tenho uma consulente que ela está passando por um processo de luto terrível, que eu acho que talvez seja o pior luto, que é o luto em vida. A mãe dela está em coma. Eu mando mensagem para ela todas as semanas. É porque eu quero vender para ela? Não, porque eu me preocupo com ela. E por me preocupar com ela, nós estabelecemos um relacionamento. E o relacionamento gera vendas, mesmo que não seja a minha intenção inicial. E eu acho importante olhar para isso dessa perspectiva. Eu acho interessante olhar para o crescimento do nosso trabalho também como um crescimento relacional, como um crescimento de conexões que estão estabelecidas com a nossa audiência. Não adianta você querer atrair um público novo se você não conversa com o público que você já tem. Para que eu vou querer ter 1 milhão de seguidores se eu não consigo responder a minha DM? Se eu não consigo me lembrar dos atendimentos que eu fiz semana passada, mês passado, e mandar um follow-up, falar, oi, fulano, você fez uma aula de yoga comigo, num espaço tal, numa versão gratuita do meu trabalho, queria saber como você achou. Ah, você se consultou comigo no meu atendimento de reiki, de tarô, de tantra. É importante, as pessoas gostam e precisam ser lembradas. E aí eu acho importante a gente olhar para isso de um lugar cuidadoso, de um lugar carinhoso, entendendo que o nosso trabalho não é qualquer prestação de serviços. Nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com um fluxo empático de vendas. Então, um terapeuta holístico que vende muito é um terapeuta holístico que se importa muito, que se preocupa muito, que se lembra das pessoas. Eu falei isso na live do fluxo de vendas, que durante muito tempo, muitos anos do meu trabalho, e até hoje eu faço com os clientes mais chegados, né? Eu mandava mensagem com uma leitura de tarô de uma carta só, de novo ciclo para essa pessoa. Eu colocava na minha agenda no Google, junto com as minhas 500 reuniões do dia, meus 35 atendimentos, eu colocava, hoje é aniversário do fulano. Hoje, por exemplo, pessoas que passaram por momentos de vício, né? Hoje faz 365 dias que o fulano parou de beber. Momentos importantes que essa pessoa compartilhava comigo, e eu, como uma pessoa que trabalha com escutativa, só vou atrair mais clientes quando eu prestar atenção nos que eu já tenho. E aí eu vou fazer uma pausa antes da gente continuar, só para ler o comentário do Roberto no chat, que eu acho muito relevante aqui para pensar. Ele colocou que faz o conselho diário de tarô e astrologia, de astrologia é super recorrente, mas ele vê poucos conselhos diários de tarô. E aí que ele fica pensando se ele mantém por um tempo ou qual caminho mantém. Então, o manter ou tirar é baseado no engajamento. As pessoas respondem aos seus conselhos, elas interagem com o que você posta, porque se elas interagem, significa que a sua audiência gosta, se a sua audiência gosta, você pode manter, se você se sentir confortável, se você se identificar com esse trabalho. Mas o mais importante do que entregar um conteúdo gratuito diário para atrair pessoas, é atrair pessoas por um conteúdo que não é diário, gratuito. Eu acho que a melhor recorrência é semanal, né? E aí eu colocaria algo grande quinzenal ou mensal. Então, todo início de mês, uma live, por exemplo, para outros segmentos, né? Para interagir com outros segmentos. Uma live de yoga, de posições de yoga para pessoas cansadas, que é uma coisa que pega muita gente. E aí, a partir disso, desse um conteúdo mensal gratuito, começar a construir um funil para engajar essa pessoa que veio aqui do gratuito. Para que essa pessoa que foi atraída numa isca digital, que ela se mantenha interagindo com você. Então, por isso que o meu conselho gratuito é segunda-feira e o Pergunte ao Tarô é terça. Segunda, essa pessoa recebe algo geral gratuito. Terça,
ela recebe uma chance de interagir comigo. A partir de quarta, eu abro a minha agenda e nunca tive uma agenda vazia desde que eu comecei a fazer isso. A usar os gatilhos gratuitos de forma consciente. E isso vale para todas as áreas de atendimento terapêutico. Tudo, isso vale para tudo. Em todos os segmentos, massagem, shiatsu, cura arcuriana, mesa radiônica, numerologia, astrologia, isso vale para absolutamente todos os nichos do holístico. Comecem a dosar, né, a pegar a lógica do funil mesmo, e de novo, vão lá assistir essa live do funil, que ela é maravilhosa, e conduzindo essa pessoa para um contato mais íntimo com você. E isso até quando a pessoa te chama. Então, a pessoa gostou do seu conselho, te mandou mensagem, gostou da sua live de Tantra, gostou da sua live de Yoga. Ela te chama. Como você responde essa pessoa? Ela quer saber preço, ela quer saber se ela pode pagar, isso é natural, gente. Né? E a gente fala de um trabalho que precisa ser remunerado. Mas se o preço vem antes do valor do seu trabalho, você já perdeu esse cliente. Por quê? A pessoa foi atraída, ela pegou a isca, ela te mandou mensagem. Agora, ela quer saber se ela pode pagar, mas antes disso, ela precisa ser encantada pelo seu trabalho. Ela precisa saber quem você é, por que o seu trabalho é relevante, o que ele entrega, e depois, se ela pode ou não pagar. Por isso que eu sou contra desconto em alguns casos. Eu acho que cliente que vende desconto muito grande, não permanece. É difícil manter clientes que vendem promoções muito extravagantes. Porque essa pessoa vem pelo preço, ela não vem pelo valor. Então, saber gerar valor é um ponto importante de atrair e converter novos clientes. E, bom, já chegando ao final dessa minha falazada, então quem está assistindo a gravação depois, deixa um comentário aqui falando se gostou. Quem está ao vivo me conta também o que está achando até então. A grande provocação que eu tenho para vocês é: vocês vendem serviços ou experiências? Porque o holístico é uma grande experiência. O que está envolvido na experiência do holístico que você entrega para as pessoas? E a partir disso, a gente vai pensar que venda e atração de clientes é método, é rotina. Significa que todos os dias você vai fazer a mesma coisa? Não, senão você fica chato. Né? Fica aquela música cotidiana do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Que até a melodia da música é repetida para passar esse ar de chato, chatura. Todo dia ela faz tudo sempre igual, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Se todo dia você posta o mesmo conteúdo, as pessoas vão deixar de te acompanhar. Mas ter um método não é fazer todos os dias a mesma coisa, mas ter fluxos de trabalho para coisas diferentes. Então, por exemplo, hoje, terça-feira, 14 de março de 2023, eu estou trabalhando no lançamento do A Bruxa Tá Rica, que é amanhã. Estou trabalhando no workshop de tarô e autoconhecimento, que eu vou oferecer lá no Tarô de Amanda. Estou trabalhando no lançamento do e-commerce da tenda. E estou trabalhando em estratégias para outros cargos consultivos, um outro cargo consultivo que eu ocupo. Então, são 4 trabalhos diferentes, para além dos meus atendimentos, tá? Se eu for seguir a mesma receita com todos, vai dar errado. Então, se o meu conteúdo da Bruxa Tá Rica for o mesmo do Tarô de Amanda e o mesmo da tenda, já posso declarar falência. Porque são públicos diferentes, lembra que eu falei no começo? Que querem coisas diferentes, que têm objetivos diferentes, que estão em níveis de maturidade diferentes. Isso é muito importante. Isso é muito relevante. E aí, entender que ter um método não é ter um método único, mas ter um conjunto de ferramentas para vender. Então, no Tarô de Amanda, eu tenho um método muito consolidado. Segunda-feira, conselho gratuito, lista de transmissão, no WhatsApp, no Instagram. Terça-feira, pergunte ao tarô. De quarta em diante, eu vou trabalhando outros conteúdos conforme a rotatividade do meu fluxo de trabalho. Então, é preciso ter um método, é preciso ter organização, mas uma organização que não seja mecânica, que a pessoa não bata o olho e ela fala, essa pessoa que está querendo me vender de todas as formas, porque ela tá que posta um trem sem personalidade, sem empatia, sem rapport, sem conexão com o público. Então, como que eu quero converter uma pessoa se eu não estou falando diretamente com ela, se eu estou falando só porque eu quero vender? E claro que o objetivo do nosso trabalho é ganhar dinheiro, mas antes de tudo é gerar conexões. E gerar conexões gera dinheiro. Então, o melhor método, a melhor maneira de atrair novos clientes é através das conexões estabelecidas de forma genuína e com consistência, né? E aí, um outro ponto que eu anotei aqui, para a gente já chegar no final, é reengajar os dispersos.
Aquela pessoa que lá no final do mês te mandou mensagem, querendo um atendimento, querendo uma massagem, não tinha dinheiro para pagar, e você não aceitava cartão, não tinha umas condições de pagamento flexíveis. Você mandou mensagem para ela depois? Você, quando o mês virou no 5º dia útil, você lembrou ela que agora ela tem dinheiro e que ela pode pagar pelo seu trabalho? Então, reengajar os dispersos talvez seja mais importante do que atrair novos clientes. Né? E tem um dado de quem trabalha com conversão em vendas, que é o custo de atrair novos clientes é 30% maior do que de reter os que você já tem. Então, reengajar a audiência é muito importante quando a gente fala de atração e conversão em vendas para terapias holísticas. E aí, gente, a cereja do bolo, seja profissional, tem horários, não subestime ou subjugue seu tempo, não desvalorize o seu trabalho, saiba precificar, isso tudo atrai cliente, gente. Toda vez que eu aumento o preço do meu trabalho, eu atraio mais pessoas. A gente acha que é o contrário, porque as pessoas veem que é um trabalho valoroso. E que se tem pessoas que pagam R$ 300 por 50 minutos do meu tempo, é porque esse tempo vale o que é cobrado. R$ 300 agora, né, gente? Eu tenho aí as minhas metas de valor por hora de trabalho, que nunca se estagnam, que estão sempre buscando progredir, não só porque eu quero enriquecer, né? Tanto que a mentoria chama A Bruxa Tá Rica, que a gente quer enriquecer, mas porque eu quero que o meu tempo seja valorizado. Não só o meu trabalho, não só o que eu entrego, mas aqui, ó, o meu estudo, o meu preparo, o nível de dedicação que eu aporto nas coisas. Então, para preparar essa aula de 50 minutos, 1 hora, eu fiz, não sei, páginas e páginas de estudo, de anotação, de busca por referências, para trazer o melhor para vocês. Eu quero que quem se sente do outro lado das minhas telas, seja no Tarô de Amanda, seja no A Bruxa Tá Rica, seja na tenda, saiba que vai ter de mim 200%. E é importante se manter profissional nesse sentido, nesse aspecto. É importante manter uma camada de um respeito, de uma responsabilidade, de uma postura, de uma imagem. Porque as pessoas vão comprar você antes de comprar o seu trabalho, que é algo que eu já falei aqui também. Bom, onde a gente evolui a partir daqui, no A Bruxa Tá Rica, a partir do dia 1º de abril, que é quando começam as nossas aulas, o nosso acompanhamento. Ao longo desse processo, esse processo todo que eu falei para vocês, eu construí. E eu até abri esse arquivo aqui antes das nossas aulas começarem. Depois eu vou ver se eu disponibilizo para vocês em algum outro momento. Mas a gente vai gerar um blueprint da marca holística de vocês. O que é isso? Nós vamos sentar e entender cada um desses pontos. Quem é o público-alvo, quem você quer atender, quanto você quer cobrar pelo seu trabalho, enfim, qual é o seu propósito de trabalho, como a sua comunicação precisa ser mobilizada, quais são os melhores canais, quais são os melhores produtos e serviços para essa audiência. Então, a gente vai descer ali na 10ª camada da Deep Web da marca de holismo de vocês. Vamos trabalhar posicionamento e reposicionamento, nicho de clientes e um script de atendimento, para além de outras milhares de coisas que estão aí ao longo de 6 módulos de mentoria. E uma mentoria, gente, que ela está extremamente barata. Eu fui fazer um benchmark no mercado de pessoas, assim, encontrei poucas pessoas que trabalham com holismo, tá? Diretamente, pouquíssimas, 2 ou 3, além de mim. E para pessoas que trabalham com posicionamento, comunicação e marca no geral, você não consegue acessar um trabalho desse por menos de 3 vezes o valor que eu estou oferecendo. Por quê? Eu quero formar um primeiro grupo de bruxas ricas, gerar muito valor, ver vocês deslanchando, ganhando muito dinheiro, formar bem um grupo de pessoas que eu vou acompanhar para o resto da vida, para depois eu escalar. Porque não faz sentido se eu não conseguir entregar o meu melhor. Eu acho que esse é o primeiro pressuposto de um prestador de serviços, é focar na qualidade antes da quantidade. Para entregar com qualidade, às vezes a gente precisa se reposicionar, a gente precisa precificar o trabalho de uma outra forma, que é um módulo específico do A Bruxa Tá Rica, onde a gente fala só sobre estratégia de precificação de serviços holísticos. Então, para fechar a nossa conversa hoje, que teve muita falazada, teve muito conteúdo. Vou subir para o YouTube essa nossa conversa. Assistam de novo, de novo, de novo. Quem entrou no meio e não conseguiu acompanhar desde o início, assiste de novo até o ponto que você chegou, porque é muito importante. Mas, acima de tudo, pensem estrategicamente os negócios de vocês. A transição para o holismo ela é muito difícil, porque a gente tem poucas referências de pessoas bem-sucedidas. Né? A gente tem poucas referências de pessoas que, de fato, acertaram uma boa e ganham muito dinheiro, e têm uma vida estável, e conseguem cumprir com seus projetos, e conseguem desenvolver a vida pessoal e profissional sem perrengue.
Mas, antes de tudo, é preciso que a gente valorize as nossas capacidades e invista em conhecimento, invista em estratégia de verdade para alavancar esse resultado e para você viver do seu propósito, do seu dom, do seu potencial de cura da maneira mais tranquila e estável possível. Bom, gente, fico por aqui hoje. Amanhã conversamos na aula inaugural do A Bruxa Tá Rica, às 20 horas também, onde eu vou contar para vocês o que ninguém te conta quando você decide viver de terapias holísticas, e tem mais uma série de reflexões importantes para tirar o trabalho de vocês do 0 a 0, a gente começar a ganhar dinheiro de verdade. Agradeço a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que entrou, todo mundo que participou, que comentou, que está ativo lá no grupo, que está ativo na minha DM, no meu WhatsApp, que está ativa no Instagram, que tem acompanhado, que tem se nutrido desses conteúdos, porque isso tudo é a minha forma de retribuir todo o engrandecimento e sucesso do meu trabalho nos últimos 3 anos. Um beijo para vocês. Comentem comigo depois o que vocês acharam do conteúdo e até amanhã.